Stacks, o anúncio em site de vidro, né? Tem que falar assim, que chantageia as vítimas. Curioso, hein? Curioso. Vamos lá. Que você e outras milhões de pessoas aí que acessam sites adultos do nada tivessem seus computadores travados e recebessem ali na sua tela mesmo uma notificação policial de que você acessou um site ilegal, seja lá por qual motivo, e que agora tem que pagar uma multa de US$ 200. Quantas pessoas dessas milhões acreditariam na mensagem e efetuariam o pagamento? Pois é, isso já aconteceu e não faz tanto tempo, o estrago foi imenso e hoje iremos falar sobre a história do hacker Zain Kaiser. O canal nos últimos tempos aí, nas últimas semanas deu uma leve quedinha, então se vocês puderem deixar o like e o comentário aí pra poder me ajudar a subir os números de novo, eu agradeço demais. E antes da gente ir pro vídeo, vamos a uma... Zain nasceu em 94 e quando tudo começou, morava com seus pais em Barking, no leste de Londres. Na época, com 17 anos, em meados de 2011, Zain estava cursando Ciência da Computação na City University, a primeira a ter esse curso de graduação na Inglaterra e com altíssimos índices de empregabilidade após a conclusão. Isso fazia os alunos da City serem conceituados e lidos como bons profissionais do mercado. Para isso, eles só precisavam focar no curso e concluí-lo, mas não foi isso que Zain fez. Em uma de suas andanças pela internet, Zain se deu de cara com algo chamado Angler. Angler era um dos kits de exploits disponíveis na internet. Esses kits são basicamente programas criados por hackers com o objetivo de identificar vulnerabilidade nos sistemas de algum usuário. Explicando mais detalhadamente, não é um malware que você precisa baixar manualmente. Um acesso a um site infectado já é o suficiente para poder ser baixado em segundo plano e fazer o estrago. O malware vai escanear o seu computador em busca de alguns programas que têm algumas falhas em específico, como Java ou Flash, e quando as encontram, o vírus explora essas falhas e se acomoda ali no meio dos códigos. Quando executa esses programas, o vírus é executado junto, e aí o hacker ganha acesso à sua máquina. Zain se encantou com essa possibilidade assim que a descobriu. Para ele, aquilo era a chance de conseguir dinheiro e ele não a deixaria escapar. Só precisaria descobrir uma forma de ter acesso ao Angler, afinal o vírus não era publicamente disponível. Zain usava o username de King para navegar em fóruns e chats para interagir com outras pessoas. Por meio desse usuário, ele entrou em contato com os criadores do Angler e tentou vender o seu peixe. Ele disse que sabia do potencial do malware, sabia que ele poderia render muito dinheiro e tinha o conhecimento necessário para fazer isso acontecer. Zain tinha um potencial de manipulação altíssimo e sabia como convencer as pessoas. Além disso, ele tinha um vasto conhecimento de como funcionava a área de propaganda em sites e isso despertou o interesse dos criadores do Angler. Eles então fecharam um acordo, o vírus seria fornecido a Zain, ele aplicaria o golpe nas pessoas e dividiriam os lucros. Com tudo combinado, o rapaz começou seu trabalho. Foda, Para hein? amplificar Foda, seu foda. poder, Zain uniu o Angler ao Revington. O Revington é um ransomware, ele basicamente criptografa todos os seus arquivos e deixa o computador inutilizável, e na época esse ransomware em específico não tinha solução, não tinha como você usar um programa para descriptografar os arquivos. Então para conseguir seus dados de volta, o usuário precisaria oferecer algo em troca, e era assim que Zain faria sua fortuna. Para conseguir invadir as máquinas, ele comprou uma série de espaços publicitários, mais especificamente em sites pornográficos, onde a fiscalização ali não é tão grande. Os donos do Vírus Angler deram a Zain uma série de identidades falsas para que ele pudesse comprar esses espaços publicitários e lançar o vírus. Sim, os anúncios eram dos mais variados, daqueles bem populares de que alguém perto de você busca sexo, ou conhece esse medicamento, enfim, Cara, coisas foda. desse tipo. Zain não estava preocupado com o valor que precisaria pagar pelo espaço do anúncio. Ele sabia que valeria muito a pena e ganharia tudo de volta e um pouco mais. Bastava que os usuários clicassem no anúncio. Assim que as pessoas clicavam nesses anúncios, o computador era imediatamente infectado com o Angler e posteriormente com o Revington. Quando era instalado, o Revington mostrava uma tela com logotipo policial, afirmando que o usuário tinha infringido a lei ao acessar aquele site e que seu IP já tinha sido reportado para as autoridades, o que obviamente intimidava a pessoa. Logo surgia na tela o seguinte texto: você quebrou a lei, você será preso. Nós capturamos fotos suas neste site adulto por meio de sua webcam. Esse aviso Caralho. travou e congelou seu computador, pois você acessou um site pornográfico.
Material baixado ilegalmente foi encontrado em seu computador, o que quebra leis de copyright. Tudo isso parecia muito real, afinal a pessoa entraria em conflito completo, seja pelo tipo de conteúdo que ela tá assistindo, pode ser algo meio ilegal ali, ou até pela suspeita do site ter baixado algum vídeo no computador dela que ela não tenha visto e poderia ser algo ilegal. Isso deixava o usuário em completo pânico e também envergonhado. Imagina se descobrissem que ele tá sendo multado por uma coisa dessa, os familiares, pessoas do trabalho, imagina a vergonha. E era exatamente isso que Zayn queria que as vítimas pensassem. Até ela afirmava que para que tudo fosse revertido, era necessário pagar uma multa de $200 e $200 seria um preço ok para quem tá em completo desespero. Isso era feito por meio de cartões pré-pagos do Green Dot, uma espécie de banco virtual da época. Você comprava o cartão por $6, carregava ele com qualquer valor até $500 e dava as informações para a pessoa que você queria que recebesse esse dinheiro. Esses cartões são de fácil acesso e podem ser comprados em lojas de conveniência e em mercados facilmente. Então era muito simples, esse era o método favorito de hackers para conseguir extorquir o dinheiro das vítimas e Zayn utilizava a mesma técnica. O dinheiro começou a chegar e Zayn agora precisava não só pegar o dinheiro, mas também separar a parte dos criadores do Angler. Para isso, ele tinha decidido usar o Liberty Reserve. O Liberty Reserve era uma espécie de primo do mal do PayPal. Você conseguia fazer suas transferências, mas não precisava comprovar a identidade para usá-lo, o que favorecia o uso dele por pessoas que quisessem agir por debaixo da lei. Parecia perfeito, Zayn só precisaria de alguém para fazer esse trâmite para ele e é aí que entra o Raymond. Raymond tinha 35 anos na época, estudava na Universidade Internacional da Flórida e morava em Washington. Zayn contratou Raymond para pegar o dinheiro disponível nos cartões, colocar na Liberty Reserve e transferir para ele. Seu pagamento era uma pequena parcela desse valor que ele transferia. Como havia um limite de $1.000 por dia, Raymond criou várias contas usando identidades falsas para aumentar a quantidade de transferências por dia. Em seguida, ele sacava o dinheiro em caixas eletrônicos e enviava para Zayn por meio da Liberty. A Liberty Reserve transformava esse dinheiro em uma moeda digital com uma taxa de 5%, que por sua vez eram compradas por outros indivíduos e pagas em dinheiro. Era um processo muito longo e demorado, mas que funcionava para lavar o dinheiro adquirido de maneira criminosa e transformá-lo em algo sem suspeitas. No final de tudo, Zayn recebia cerca de 70% do valor original, o que continuava sendo muito lucrativo. Quanto mais dinheiro entrava, mais dinheiro Zayn investia em anúncios criminosos, o que gerava ainda mais lucros. Vale lembrar que enquanto tudo isso acontecia, Zayn ainda estudava e morava com os pais. Mas não, ele não tentava esconder o dinheiro, ele gastava como ninguém, ia para festas caríssimas acompanhado de garotas de programa, usava drogas, apostava e ninguém ao seu redor questionava de onde estava vindo todo aquele dinheiro. Mas apesar das pessoas da sua casa não parecerem se importar muito com o que o filho fazia na internet, alguns olhos de outro país se voltaram para ele. A polícia da Espanha começou a receber uma série de denúncias de vírus e malwares e uma investigação começou. De repente, a polícia da Espanha estava unida com o Centro de Cybercrimes Europeu, com a unidade de microcrimes virtuais e também a Interpol. O negócio ficou sério. E juntos eles começaram a ligar os pontos sobre o que estava acontecendo. A primeira prisão dessa operação, chamada Ransom, foi de um homem russo de 27 anos em Dubai, enquanto ele estava tirando férias, e isso rolou em dezembro de 2012. Algum tempo depois, 10 pessoas de um grupo foram presas lá na Espanha. Esse grupo era responsável pela criação do ransomware Reventon, que era usado por Zayn. Ao todo, 6 russos, 2 ucranianos e 2 georgianos foram presos ligados a isso. Apesar da prisão dos criadores, o vírus seguiu funcionando, pois já estava na mão de diversos criminosos. Em maio de 2013, 3 meses depois das prisões, o governo americano conseguiu derrubar a Liberty Reserve, suspeita de lavar mais de $6 bilhões. A empresa já estava sob investigação, pois o seu criador, o Arthur Budowski, já vinha driblando a lei há anos e era procurado. Ele precisava de uma licença adequada para manter o site de transferências funcionando, mas não conseguiu dar entrada no processo e resolveu transferir a empresa para Costa Rica, na tentativa de fugir das autoridades. No final de 2013, ele e 7 de seus funcionários foram presos e a Liberty Reserve foi finalmente fechada. Quando o PayPal do mal caiu, todo o dinheiro que estava lá simplesmente sumiu. Não importa o valor depositado, tudo foi perdido. Quando isso aconteceu, a participação de Raymond no negócio foi encerrada. Ele conseguiu um emprego como engenheiro de software dentro da Microsoft. Obviamente a Microsoft não sabia do seu passado. Zayn decidiu que continuaria o processo e para isso precisava apenas encontrar uma nova empresa de transferências. Nesse momento, algumas agências com quem Zayn divulgava seus links começaram a suspeitar que algo poderia estar errado com ele, então decidiram intervir questionando o que ele estava fazendo. Zayn não gostou de ser colocado contra a parede e quando isso aconteceu,
convenceu, ele passou a tentar manipular as empresas. Ele disse que era melhor que trabalhassem juntos, pois assim poderiam fazer muito dinheiro. Essas empresas não gostaram e toda vez que davam uma resposta negativa, o Zain os ameaçava. Ele dizia que ia mandar pornografia infantil para os HDs deles em grande volume e em seguida ia derrubar os servidores usando o DDoS, e Zain não aceitava um não como resposta. Para ele, quem não aceitasse trabalhar com ele deveria sofrer as consequências. A real é que ele tava com um ego gigantesco por ser um garoto tão novo conseguindo fazer um estrago gigantesco. As empresas atacadas por ele tiveram prejuízo de pelo menos 500 mil libras. Foi aí então que uma das agências de publicidade resolveu denunciar o Zain. Zain foi rastreado e preso pela polícia em julho de 2014, mas alguns dias depois, as autoridades acabaram tendo que soltá-lo por falta de provas. Apesar de parecer um fracasso, isso possibilitou que a Agência Nacional de Crimes Cibernéticos conseguisse investigar melhor os passos de Zain no mundo virtual. Enquanto isso acontecia, um outro grupo era preso. Em 2016, um grupo de mais de 50 pessoas foi preso envolvendo um malware chamado Lurk. O Lurk imitava a interface do aplicativo do maior banco do país, o Sberbank, e por meio desse aplicativo falso, o grupo roubou cerca de 55 milhões de dólares em menos de 2 anos. Durante a derrubada do Lurk, parece que alguns hackers envolvidos também usavam o Angler, e isso pode ter impactado nas investigações contra o Zain, que estava rolando paralelamente. Acredita-se que isso rolou porque em 2017, os investigadores aparentemente já tinham tudo reunido para poder prender o Zain, e foi o que eles fizeram. O MacBook dele foi apreendido, e lá encontraram diversas informações que ligavam o Zain aos criadores do Angler. Zain era muito inteligente e tinha escondido tudo muito bem, mas não tão bem quanto deveria. A equipe de inteligência digital da Agência Nacional de Crimes conseguiu percorrer todos os dados contidos no MacBook, juntando muitas evidências contra Zain. Inclusive, uma das que foi mais crucial para sua prisão, a cópia do painel de controle que ele estava usando para operar o crime. O Angler e o Revington estavam no mesmo painel de controle que mostrava exatamente quantos computadores estavam sendo atacados, quem já tinha pago, quem ainda não, e isso foi uma peça-chave para os investigadores. Em fevereiro de 2017, Zain Kaiser foi acusado de chantagem, mau uso da tecnologia e fraude. Ele ainda tentou alegar que não tinha envolvimento com nada daquilo que tinha sido hackeado, mas a equipe facilmente conseguiu provar o contrário. A Agência Nacional estimou que uma propaganda infectada aparecia cerca de 21 milhões de vezes por mês para diversos navegadores, e desses aproximadamente 20 mil acabavam sendo infectados. Isso em apenas uma propaganda, ele tinha várias. É impossível mensurar o quanto que ele ganhou nessa brincadeira, já que alguns valores ele gastava em cassinos, gastava com pessoas físicas, algum dinheiro também era perdido no meio do processo, mas estima-se que ele conseguiu fazer aproximadamente 5 milhões de reais nesse período. Em março de 2018, Raymond foi acusado de conspiração e lavagem de dinheiro pela corte da Flórida. Raymond foi considerado culpado e condenado a 18 meses de prisão com 3 anos de condicional. Uma das acusações foi retirada por meio de um acordo. O julgamento de Zain foi marcado para fevereiro de 2018, mas cancelado após ele ser levado para um hospital psiquiátrico para tratamento. Porém, como um bom manipulador, Zain aproveitou o Wi-Fi disponibilizado pelo hospital para continuar aplicando golpes. Por isso, ele foi preso novamente. Ele se declarou culpado de 11 acusações: aquisição e posse de propriedade criminosa, 3 acusações de fraude, 3 de chantagem e 4 de atos não autorizados com a intenção de prejudicar as operações ou causar danos graves a um computador. Em abril de 2019, ele foi sentenciado a 6 anos e 5 meses de prisão pelo Tribunal de Kingston. O juiz afirmou que os ataques causados por Zain eram tão grandes que não conseguiram compará-los a nenhum outro ataque feito com tão poucas pessoas. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte e certificado. O maluco simplesmente sabia fazer dinheiro. O maluco simplesmente sabia fazer dinheiro no automático, mano. Pra ele, o dinheiro fazia sozinho. Caralho, mano. Filho da puta.